Sejam bem-vindos às Conversas Ativo. No primeiro Conversas Ativo de 2017, vamos olhar para os mercados e falar para quem investe, mas também para quem não investe. Porque há diversas variáveis que impactam nos mercados, mas também no nosso dia-a-dia. Para que estas conversas sejam bem ativas, esperamos que em direto nos coloque as suas perguntas nos comentários deste live e o nosso convidado de hoje, Rui Olo, irá responder de imediato sempre que seja possível. Olá, Rui. Muito boa noite. O que eu disse é mesmo verdade, não vamos falar só para investidores, pois não? Não, antes de mais, boa noite, Elsa, boa noite também a todos os que nos estão a ver no Facebook. Bom, de facto, quando nós tentamos avaliar e analisar a evolução dos mercados, nós vamos olhar muito para um conjunto de dados económicos. E esses dados económicos são importantes para os investimentos, mas também são importantes para todos nós, não é só para os investidores, não é? Claro. E podes-me dar exemplos em concreto? Bom, por exemplo, se olharmos para o crescimento económico, imaginemos que estamos num cenário de forte crescimento económico. Quando assim acontece, vai haver alguma prosperidade nas empresas. E quem é que trabalha nas empresas? Pois nós. E nós, trabalhando nas empresas, também beneficiamos desse forte crescimento económico, porque é previsível que possamos ter maiores oportunidades de carreira, maior número de promoções e também pagamento de bónus. Portanto, o crescimento económico impacta nos mercados financeiros, mas impacta também na vida de nós. Relacionado ainda com o crescimento económico, embora numa outra perspectiva, o desemprego é também um dado económico muito importante para os mercados, mas também para nós, porque de facto, quando estamos num cenário de crescimento económico anémico, é natural que a taxa de desemprego suba. E, eventualmente, pode até subir bastante e isso pode impactar a nossa vida familiar e a nossa vida financeira. Depois há um outro dado económico que também nos impacta a todos nós, que é a taxa de inflação. Imaginemos que, num determinado período de tempo, os preços descem. E, por vezes, isso acontece, e, de resto, hoje em dia, a taxa de inflação dentro da zona euro e também em Portugal é especialmente baixa. Estamos praticamente ainda em cenário de deflação. Quando assim é, nós normalmente protelamos as nossas decisões de consumo de bens e serviços, ou seja, vamos optar por comprar um determinado bem ou serviço mais tarde, porque temos a expectativa que, nessa altura, o preço dele seja mais barato. E ao invés, se a taxa de inflação for muito alta, o que vai acontecer é o contrário. Antes que os preços subam, eu vou comprar já hoje. Portanto, também aí, esta variável taxa de inflação, que é muito importante para a avaliação dos mercados, também é muito importante para as nossas decisões enquanto famílias, enquanto pessoas, não é? Depois a última que eu gostava de destacar, as taxas de juros. As taxas de juros na zona euro e em Portugal também estão ancoradas praticamente no zero e quando assim é, o incentivo à poupança é muito baixo. Ora, se o incentivo à poupança é baixo, o que normalmente acontece é que nós vamos consumir mais, vamos gastar esse dinheiro porque não nos compensa estar a poupar. E ao invés, quando olhamos para a variável crédito, que também tem neste momento taxas muito baixas, é normal que um determinado agregado familiar, perante taxas de juros muito baixas, tenha um incentivo adicional, por exemplo, para comprar casa recorrendo ao crédito à habitação em condições mais favoráveis do que numa altura em que a taxa de juros fosse mais alta e da qual sairia sobrecarregada com juros mensais do crédito à habitação muito elevados. Portanto, o que eu quero dizer com isto é, de facto, nós vamos olhar para os mercados. Esta conversa é dedicada especialmente para os investidores, mas eu tenho a certeza que aqueles que não são investidores também não darão o tempo que aqui vamos passar à conversa por perdido. Claro. Olha, eu adoraria saber se tens uma bola de cristal para eu saber quais os investimentos que terão melhores rendimentos em 2017. Bem, bola de cristal eu tenho, mas não sai de lá nada. E se saísse alguma coisa, eu gostava que saíssem os números do Euromilhões e aí eu nem estava aqui a ter esta conversa, não é? Mas de facto não. Bom, perspectivar os mercados assim para o espaço de um ano, para o ano 2017, não é fácil, porque a evolução dos mercados ao longo de 2017 vai ser alvo naturalmente de eventos, de fatores que não são conhecidos à data de hoje e que vão determinar de facto aquilo que vai ser a evolução dos mercados nessa altura. Agora, aquilo que nós podemos fazer é avaliar e analisar um conjunto de informação financeira que temos disponível à data de hoje à nossa disposição. Podemos, a partir daí, traçar um conjunto de cenários que se poderão ou não depois efetivar em 2017. A nosso favor, eu devo dizer que joga o facto de, ao longo dos anos, nós temos vindo a acertar mais vezes do que erramos e eu acho que isso é um dado positivo. É sinal que fazemos em parte o nosso trabalho. Evidentemente, não vamos acertar em tudo porque é particularmente difícil e porque nesta altura há um conjunto de eventos que não conhecemos e que vão de facto impactar nos mercados. Agora, independentemente dessa incerteza e porque às vezes isto
um bocadinho um mito de que os mercados financeiros, isso é tudo muito aleatório, é um jogo. Não é, de facto não é. Os mercados financeiros são extremamente racionais, reagem de facto em função de um conjunto de eventos e um conjunto de informação financeira que tem impacto na evolução desses mesmos mercados, mas eles são racionais. O que acontece por vezes é que essa reação tende a ser, às vezes, demasiado exagerada, tanto na subida como na descida. Bom, e antes de mais, e antes de passarmos também para a pergunta seguinte, eu gostava de dizer que o seguinte, independentemente daquilo que vai ser a nossa visão ou a identificação das oportunidades para 2017, para nós é claro sempre que o pilar dos investimentos continua a ser a diversificação e o respeito pelas características individuais de cada um dos investidores. Isso para mim é um ponto assente. Enfim, nós vamos de facto estar aqui a dizer que há um conjunto de oportunidades que vamos identificar como boas para 2017, mas o mais importante nos investimentos, isto para aqueles que ainda não são investidores, é os investimentos têm que ser sempre diversificados e muito de acordo com as características pessoais de cada investidor ou de cada pessoa. E visto que não estamos só a falar para investidores, gostaria que falasses um bocadinho no que são os mercados financeiros e como é que eles funcionam. Ok, bom. Normalmente, quando falamos genericamente em mercados financeiros, as pessoas associam sempre às ações. São sempre as ações que são faladas nas notícias, na imprensa, estamos sempre a associar mercados financeiros a ações e isso não é verdade. Existem outro tipo de investimentos nos mercados financeiros. Desde logo, o de obrigações, que é na realidade o maior. Dentro das obrigações nós encontramos a dívida de países, encontramos a dívida das empresas, portanto, e este bolo das obrigações que é constituído pela dívida das empresas e dívida dos países é gigante e é, na realidade, o investimento mais comum dentro dos mercados, mais ainda do que as próprias ações. E depois encontramos também outro tipo de investimentos, como sejam os investimentos cambiais ou até o investimento em matérias-primas, e quando falo em matérias-primas estou-me a referir em particular ao petróleo, mas também pode ser o ouro, bens agrícolas, que são matérias-primas também onde é possível investir, ou então outras matérias-primas como o bronze, o cobre, etc., que têm utilização industrial. Depois, se olharmos para os mercados financeiros, para os diferentes investimentos numa escala global, nós percebemos que o dinheiro tem que estar investido em algum lado, ou seja, não há aqui hipótese do dinheiro sair, por exemplo, de ações europeias e ir parar debaixo do colchão. Não, claro. Estamos a falar de bilhões e bilhões de euros. O que é que eu quero dizer com isto? Que no mundo dos investimentos não é tudo igual, ou seja, não estará tudo a descer, nem em princípio tudo a subir ao mesmo tempo. O dinheiro, quando sai de um determinado tipo de investimentos, pressionando por aí à queda do seu preço, esse dinheiro vai ter que ser reinvestido noutro tipo de investimento e essa procura fará subir esse outro tipo de investimentos. Portanto, os investimentos, isto não é tudo igual, é na realidade tudo bem diferente. O que é importante é saber colocar-se bem nos investimentos. Claro. E gostava que antes de falarmos de 2017, nos desses umas breves notas sobre 2016. Muito bem. 2016 foi marcado por um conjunto de eventos importante, que foi amplamente noticiado na imprensa, e que pode levar as pessoas que não acompanharam ou que não acompanham regularmente os mercados a pensar, bem, o ano de 2016 foi péssimo. É verdade que o mês de janeiro e fevereiro foram meses de forte queda nos mercados acionistas, muito por força de um preço de petróleo deprimido, de alguma incerteza quanto ao crescimento económico na China. É verdade que depois, em maio, tivemos o referendo no Reino Unido à permanência ou não na União Europeia, e isso gerou nessa altura imensa volatilidade e também foi muito noticiada nos mídias. Depois tivemos mais à frente, ao final do ano, as eleições norte-americanas, em novembro de 2016, do qual surgiu a vitória de um candidato que há uns meses atrás era um candidato improvável. Aliás, até na própria noite das eleições era um candidato cuja vitória pareceria improvável, mas a verdade é que todos estes eventos levaram as pessoas que não acompanham os mercados a pensar isto foi um ano mau. E eu olho aqui para a minha cábula e não foi um ano excelente para a globalidade dos investimentos. Para as ações, desde logo que eu destaco aqui, em termos de performance em euros, o destaque do próprio mercado norte-americano, onde o Donald Trump foi eleito em novembro de 2016 com uma performance em euros de 14,5%. Algumas geografias menos comuns, como a Europa de Leste, que valorizou 42%, a América Latina mais 35%. Se olharmos aqui para o lado da dívida, a dívida governamental norte-americana e europeia, portanto, a dívida pública valorizou também, a dívida privada também, a dívida de elevado risco também teve uma ótima performance, em particular a norte-americana, que
valorizou em euros 21,3%, e isto em parte também associado à recuperação do preço do petróleo. Porquê? Porque este segmento de investimento é muito composto por empresas cuja atividade está associada ao setor energético, e depois destacar ainda a própria subida da energia, assente na subida do preço do petróleo com mais 20%, os metais industriais com mais 23%, os metais preciosos, onde se destaca de forma maior, o ouro, que também valorizou 13%, enfim. E depois aqui, em termos de efeitos cambiais, aquele que seria previsível e que decorre do referendo realizado no Reino Unido, que foi a depreciação da libra face às principais moedas, em particular face ao euro, com uma depreciação de 15,6% e face ao dólar com uma depreciação de 16,3%. Foi o grande movimento cambial do ano. E agora, já passando para 2017, gostaria que me desse aqui um bocadinho a tua análise, porque as eleições presidenciais em França, a ameaça do populismo e da extrema-direita poderão influenciar os mercados. E muito. Vamos ver. Os movimentos populistas e de extrema-direita na Europa são uma vaga de fundo que tem vindo a crescer, não é só em França, é também em outros países, como a Áustria, na Holanda, enfim, e outros países nórdicos também. O que é que acontece? A França é um país nuclear dentro da União Europeia, dentro da zona euro, e é difícil perceber que possa existir uma Europa ou uma União Europeia sem a França. Vamos ter eleições presidenciais em maio e junho, a primeira volta é em maio, a segunda volta depois será durante o mês de junho. É conhecido do público em geral que existe uma candidata de extrema-direita, Marine Le Pen, que muito provavelmente vai estar presente numa segunda volta dessas eleições, e para ganhar basta estar de facto nessa segunda volta. Em princípio irá concorrer com outro candidato de direita, François Fillon, mas que depois o que se espera é que nessa segunda volta tenha o apoio também de toda a esquerda, e isso deverá ser suficiente para que o candidato de direita seja vencedor e não o de extrema-direita. Mas é um risco que vamos enfrentar em 2017. Eu acho que é dos principais eventos políticos que vamos ter, mais a mais para nós portugueses que vivemos dentro da União Europeia e dentro da zona euro, a acompanhar com muita atenção. Na nossa opinião, não vai acontecer nada de extraordinário, a vitória deverá caber ao candidato de direita. De qualquer das formas, é bom relembrar que o ano passado, em 2016, quando foi o referendo no Reino Unido, havia uma expectativa de que o não à saída fosse vencer, e não foi isso que aconteceu. Donald Trump foi o candidato improvável e acabou por vencer também, portanto, há alguma cautela em relação a isto. Claro. E voltaste a falar de Donald Trump, que já tinhas falado há pouco, que foi realmente eleito nas presidenciais norte-americanas, mas gostaria que me falasse um bocadinho mais deste tema. Muito bem. Foi uma vitória surpreendente. O candidato é um candidato pouco consensual, é um candidato polémico, e por isso a opinião pública em geral e os próprios mercados recearam um pouco esta eleição, e isso foi perceptível durante a noite eleitoral, em que, assim que os primeiros resultados iam surgindo e davam a vitória a Donald Trump, os mercados financeiros começaram a reagir em queda, tendo depois acalmado após o discurso de vitória de Donald Trump, que foi mais consensual e mais apaziguador, enfim, mais convencional também. O que acontece? Bom, se excluirmos a figura de Donald Trump e olharmos para aquilo que é o programa eleitoral republicano, partido pelo qual ele se candidatou, percebemos que há ali um conjunto de ideias bastante interessante, e depois vamos detalhar um pouco mais à frente numa das ideias de investimento que temos para 2017. De qualquer das formas, onde é que identificamos aqui o principal risco? Provavelmente do ponto de vista da política externa. Já percebemos que existe uma vontade muito grande de Donald Trump de se aproximar da Rússia, a outra grande superpotência militar que ao longo das décadas, inclusivamente durante a Guerra Fria, sempre houve um enorme distanciamento, um enorme respeito entre elas, mas as coisas acabaram por funcionar bem, e agora vemos que vai existir um aproximar muito grande entre os dois, que é inevitável. Ora, na realidade, para que as pessoas se zanguem, ou para que dois países se zanguem, é importante que eles sejam muito amigos. Claro. Agora, sendo amigos, e se eles zangarem muito, nós não sabemos o que é que pode acontecer. Portanto, isso de facto é um risco, pode correr muito mal. Porque uma coisa é uma relação fria e distante que se mantém assim durante muito tempo, outra é uma relação de proximidade que depois de um momento para outro pode quebrar, e quando quebra pode acontecer de facto algo muito mal. E depois, do ponto de vista de política externa, não se vislumbra ainda por parte do atual presidente norte-americano, enfim, vai ser empossado esta semana, qual é a sua opinião, qual é a política que quer desenvolver com outras geografias muito relevantes no plano mundial, nomeadamente com a União Europeia e com a China. Isso é obviamente um pouco preocupante. Claro. E que mais temas é que tu destacarias para este ano? Sim.
Como todos os anos, o crescimento económico mundial. Para 2017, o crescimento mundial estimado vai ser, pelo FMI, vai ser 3,4%. É um crescimento mundial muito apreciável. Ele vai ser muito alicerçado no crescimento dos mercados emergentes, onde aí o crescimento estimado é de 4,2%. Nos países desenvolvidos temos assistido ao longo dos últimos anos, e 2017 não vai fugir a essa regra, é um crescimento económico anémico. Destaco talvez os Estados Unidos, que previsivelmente em 2017 vão ter um crescimento económico de 2%. Mas deste ponto de vista acho que estamos tranquilos ainda para o ano de 2017. Regressando à Europa, e em particular à zona euro, temas a terem atenção. O tema Brexit. O referendo foi em 2016, mas aquilo que vai acontecer vai começar em 2017. Ainda hoje a Theresa May falava, a primeira-ministra britânica, e ela reafirmava essa intenção. Portanto, o Reino Unido não quer pertencer ao espaço de comércio único, reafirmou que quer pertencer à Europa, pois com certeza, enfim, está agarrado à Europa, não vai fugir, mas a vontade é de sair desse espaço comercial único. Vamos ver aquilo que vai acontecer em longo de 2017. É natural que o processo se formalize ao longo do ano 2017 e aí vamos perceber melhor qual pode ser eventualmente o impacto nos mercados. Depois há outra situação dentro da Europa que é preocupante, que é a do setor financeiro em Itália. Itália é a terceira maior economia da zona euro, portanto tem dimensão, e a globalidade dos bancos italianos tem problemas com crédito mal parado e com escassez de capital. O rosto mais visível desta crise financeira em Itália e que tem sido noticiada é do Monte dei Paschi, que é, por curiosidade, o banco mais antigo do mundo, mas atualmente ainda o terceiro maior banco comercial em Itália. Isso tem sido amplamente noticiado sobre a nacionalização de que vai ser alvo, a injeção de capital por parte do Estado italiano de 8,8 mil milhões de euros. É muito dinheiro, mas o tema não é só este banco, o tema são muitos outros bancos em Itália de média e pequena dimensão que podem estar na calha para poder ter que ser alvo do mesmo tipo de intervenção. E isso é um risco para a Europa e, em particular, para o setor financeiro. Depois, destacaria ainda, como sempre e todos os anos, aquilo que pode vir a ser a atuação dos bancos centrais europeus. De um lado, temos a Reserva Federal Norte-Americana, que já iniciou há algum tempo um ciclo de subida de taxas de juros, ainda que bastante lento. A última ocorreu em dezembro do ano passado. Existe a perspectiva de subida este ano, mais ou menos consensual, de 2 subidas de taxas de juros, em princípio de 25 pontos base cada uma, mas essa é a tendência. Poderá eventualmente ser mais, se entretanto a taxa de desemprego diminuir ainda mais, ou se a economia norte-americana começar a dar sinais de crescente inflação. Depois, no outro bloco dos países desenvolvidos, temos políticas monetárias completamente distintas. Desde logo, dentro da zona euro, pelo Banco Central Europeu, que ainda recentemente acabou de dizer que vai prolongar o seu programa de quantitative easing, portanto, de estímulos monetários, de março até dezembro deste ano, embora com uma intervenção no mercado um pouco menor do que vinha fazendo até agora, mas isto significa na prática que o Banco Central Europeu vai manter a taxa de juros de referência em zero, a taxa de depósitos vai continuar negativa em menos 0,4%, e vai continuar a comprar dívida pública e até privada no mercado, de forma a garantir que as taxas de financiamento estão praticamente, se mantêm ancoradas no zero e por vezes até negativos. Portanto, essa é a atuação do Banco Central Europeu. No Reino Unido, depois do referendo em maio do ano passado, o Bank of England, portanto, o Banco Central britânico, voltou a intervir no mercado, baixou taxas de juros, voltou a comprar dívida no mercado também para baixar as taxas de juros e para tentar minorar o eventual impacto de uma saída do Reino Unido da União Europeia. E depois o Banco Central japonês, o Bank of Japan, que há muito tempo vai intervindo no mercado, portanto mantém taxas de juros zeradas e vai intervindo no mercado comprando dívida pública japonesa para que a taxa de rendimento da dívida pública a 10 anos japonesa se mantenha no zero, para garantir boas condições de financiamento à economia. Mas também, mais do que isso, tem inclusivamente intervido no mercado e continua a fazê-lo, comprando ações japonesas no mercado japonês, através do instrumento financeiro que se chama Exchange Traded Fund, mas enfim, é uma política monetária extremamente agressiva, que tem vindo a desenvolver ao longo dos últimos anos, não tem surtido os efeitos que o governo japonês e que o Banco Central japonês gostaria, porque de facto o crescimento no Japão continua muito anémico
e a inflação também muitíssimo baixa. Isto tem sido crónico ao longo das últimas, eu diria, décadas. Bom, a acompanhar também, porque é relevante e porque é daí que vem grande parte do crescimento mundial, da China. Prevê-se que o crescimento chinês, ou melhor, o FMI prevê que o crescimento chinês para 2017 esteja na ordem dos 6,5%. É uma taxa muitíssimo elevada, tendo em conta até já a dimensão da economia chinesa. Acreditamos que o Governo Central chinês e o Banco Popular chinês têm as ferramentas necessárias, seja do ponto de vista da política orçamental, seja do ponto de vista da política monetária, para garantir alguma estabilidade neste crescimento e para garantir a estabilidade na China. É evidente que existe ali, assistimos já no final de 2016, há um outro movimento preocupante, subida da taxa de inflação para patamares um bocadinho acima do que se calhar seria desejável, fuga de capitais da China, portanto, de yuanes para, em particular para dólar norte-americano, que também ajudou a fortalecer um bocadinho o dólar no último trimestre do ano. Mas enfim, não é um tema que é um tema para 2017, não é um tema que nos preocupa a nós. Achamos que as coisas na China vão correr bem, eventualmente até podem daí surgir boas oportunidades de investimento até no próprio mercado de ações. Depois a acompanhar também a evolução das matérias-primas, em particular a evolução do preço do petróleo. O ano passado, na emissão que tínhamos feito sobre as perspectivas dos mercados para 2016, tínhamos sugerido que o preço do petróleo devia recuperar. O preço do petróleo recuperou para os 50 dólares, veio de preços muito deprimidos, ali em torno dos 30 e até a dada altura abaixo dos 30 dólares por barril de petróleo. E fechou o ano acima dos 50, está agora um bocadinho acima dos 50. Muito sinceramente, queda do preço do petróleo é algo que não se vislumbra. Há aqui procura por petróleo, há algum consenso dentro da OPEP para cortar a produção de petróleo de forma a que não exista excesso de petróleo no mercado que poderia levar o preço a cair novamente. Também não vemos que o preço do petróleo possa, de facto, subir muito, ou seja, é um tema para 2017 que não deve ter muito impacto nos mercados. Outra das matérias-primas a acompanhar, o ouro. O ouro é naturalmente uma matéria-prima que serve de refúgio. Serve de refúgio quando existe muita instabilidade nos mercados, em particular nos mercados acionistas. É acompanhar, sobretudo, se em algum momento durante o ano 2017 tivermos picos de volatilidade, pode servir também para os investidores procurarem refúgio nesta matéria-prima que em 2016 já teve uma boa performance, mas que pode continuar a subir se de facto ao longo de 2017 assistirmos a momentos de volatilidade mais elevado. Por último, um tema que é preocupante, que não deve em 2017 ser verdadeiramente um tema, mas eu gostava de falar nele, que tem a ver com o endividamento total à escala mundial das empresas, dos países e das famílias. Para que as pessoas tenham um bocadinho a ideia, atualmente a dívida que existe à face da Terra corresponde a 325% daquilo que todos os anos é produzido no mundo. Isto é absurdo e esta tendência não para de aumentar. Portanto, não é algo que se diga, bom, agora é 325% e daqui a um ano provavelmente estaremos num patamar inferior. Não é isso que vai acontecer. A dívida vai continuar a aumentar e em algum momento as coisas não vão correr bem. Isto dito, 2017 não parece ser, de facto, esse ano em que as coisas não vão correr bem do ponto de vista de repente, os investidores olharem para este excesso de dívida e dizerem, isto já foi longe demais. Em princípio não vai acontecer nada desse ponto de vista em 2017, mas é um tema muito preocupante a acompanhar, provavelmente ao longo dos próximos anos. Vai ser adiado, mas continua cá, não é? Mas continua cá, sim. E em consequência desta análise que estás a fazer, o que é que destacarias como positivo para 2017? Muito bem, vamos então falar daquilo que nós entendemos que são as oportunidades de investimento para 2017. A primeira delas, o investimento em ações da zona euro. O ambiente geopolítico na zona euro tem sido desafiante, não foi só em 2016, já o era antes. Isso tem, na realidade, impedido uma maior valorização das ações da zona euro nos últimos 2 anos. O que é que isto quer dizer? Se impediu a valorização é porque elas se encontram ainda a preços razoavelmente apetecíveis para podermos considerar como sendo um bom investimento. Depois, é preciso falar da recuperação económica desta geografia. Ela tem sido lenta, mas tem vindo a ganhar forma, também por força daquilo que têm sido os estímulos monetários levados a cabo pelo Banco Central Europeu. E para 2017 esperamos também que alguns países
possam levar a cabo políticas orçamentais mais expansionistas e que possam estimular adicionalmente o crescimento económico. Portanto, aqui também é um dos nossos fundamentos para sugerir o investimento em ações da zona euro. Depois, é bom relembrar que a crise financeira de 2008, com o impacto que teve em todo o mundo, mas também na zona euro, a crise da dívida soberana da zona euro, que foi particularmente desafiante, obrigou as empresas da zona euro a fazer fortes reestruturações, a se preparar muito bem para o futuro. E hoje em dia, de facto, encontramos um tecido empresarial na zona euro muitíssimo concorrencial e capaz de competir à escala global com todas as empresas. E depois, por último, e para sustentar o investimento em ações da zona euro, dizer que a zona euro tem uma propensão exportadora muitíssimo grande. E como vimos há pouco, vamos continuar a ter um crescimento económico global na ordem dos 3,4%, que sem ser extraordinário é um bom número. Portanto, vamos continuar a ter aqui boas oportunidades para as empresas da zona euro continuarem a fazer negócio fora de portas, portanto, a exportar cada vez mais. Portanto, ações de empresas da zona euro é a nossa primeira sugestão ou recomendação para 2017. Aproveito agora para fazer aqui uma pausa no nosso guião, porque temos uma pergunta que chegou de fora. Obrigada, Filipa, pela pergunta. E aproveito para relembrar que qualquer pessoa poderá colocar perguntas em direto através dos comentários a este live. A Filipa Teixeira pergunta: e outras commodities? É mais difícil, ou seja, é bom dizer que as commodities, portanto, as matérias-primas, muitas delas têm uma evolução muito errática ao longo de um ano, com valorizações ou desvalorizações que muitas vezes podem atingir patamares de mais 40% ou mais 50%. Há matérias-primas como o café que, se for preciso, no espaço de um ano, mais que duplica o seu preço. Enfim, é difícil fazer previsões para aquilo que é a evolução do preço de algumas commodities ou de algumas matérias-primas. É mesmo muito difícil, em particular aqueles que são os bens agrícolas. Porquê? Porque a evolução desse preço muitas vezes está dependente das próprias colheitas e dela ser melhor ou menor, e isso tem um impacto muito grande na evolução do seu preço, que, como disse, é extremamente volátil. Portanto, eu, em resposta à Filipa, eu diria que não sei, ou é muito difícil de emitir qualquer opinião no sentido de sugerir que uma outra matéria-prima que não o petróleo ou o ouro, enfim, matérias-primas mais convencionais, possam para 2017 estar em destaque. É muito difícil, portanto não vou fazer, pelas razões que já disse. Claro. E dentro da zona euro há mais oportunidades de investimento sem que sejam em ações? Sim. Recomendamos também o investimento, sugerimos também como boa oportunidade para 2017 o investimento em obrigações da zona euro high yield. O que é o high yield? É denominado, a tradução para português é de alto rendimento. E são, na realidade, empresas de menor qualidade creditícia e, portanto, de maior risco. Mas vemos aqui, de facto, uma oportunidade. Primeiro, pelos fatores que eu já enunciei quando fundamentei como oportunidade de investimento, o investimento em ações da zona euro. Mas depois acresce ainda o seguinte: nós temos que olhar dentro da zona euro para aquilo que são as yields, ou melhor, aquilo que são o rendimento das obrigações de dívida pública e da dívida empresarial de melhor qualidade creditícia, que são muito baixas hoje em dia. Só para se ter uma ideia, eu em 2016 é o melhor exemplo. Quem quisesse investir o seu dinheiro em dívida pública alemã a um prazo de 10 anos, durante muito tempo em 2016 teria um retorno negativo. Portanto, isto não constitui para um investidor particular um bom investimento. Poderia dizer, é um bom investimento de refúgio porque eu sei que os alemães são sólidos e nunca vão deixar de pagar. Mas o retorno no final seria negativo. Agora em 2017 já não o é, mas é francamente baixo. E não é muito apelativo para quem quer poupar, portanto, e quem quer ter algum retorno sobre a sua poupança. Portanto, o que nós entendemos é que progressivamente ao longo de 2017 vai continuar a haver uma migração de capital, portanto, destes investimentos que hoje em dia estão a render muito pouco, para outros que possam render mais, como é o caso da dívida empresarial de maior risco, esse tal de rendimento da zona euro, porque aí existem ainda rendimentos que são muito apetecíveis. Como digo, é de muito maior risco, mas são rendimentos apetecíveis e é expectável que o movimento de capitais se dirija para lá ao longo de 2017 também. Outro dos argumentos a favor do investimento na dívida deste tipo de empresas é que
o recurso a crédito dentro da zona euro tem sido fácil. E é fácil também para estas empresas que vão poder continuar a refinanciar-se com alguma facilidade e ainda por cima a taxas mais baixas, o que vai aliviar um bocadinho o seu serviço de dívida, porque, enfim, as taxas são mais baixas. Por último, estas empresas vão poder também financiar novos projetos de investimento e poder com isso crescer e eventualmente também tornar-se empresas com uma maior solidez financeira. Portanto, estamos aqui bastante positivos para este tipo de dívida. Temos mais duas perguntas. A Filipa Teixeira pergunta também, e dentro da zona euro, há alguma indústria, setor em destaque? Vamos lá ver. Dentro da zona euro, não é especificamente dentro da zona euro, mas é verdade que nós não vamos, dentro daquilo que são as nossas sugestões para o ano 2017, não vamos, de facto, sugerir nenhum setor em particular. Mas é verdade que temos aqui alguma preferência por setores como sejam ainda o da energia, pode ter aqui alguma margem para continuar a valorizar, o da saúde ou da tecnologia. Esses três setores eventualmente poderão fazer um pouco melhor do que os outros em 2017. Temos outra pergunta, que é do Paulo Francisco, que pergunta que, sendo aconselhável termos uma carteira de títulos variada, tal como tu já referiste, também é vantajoso variar as geografias? Muito. De facto, nem todas as geografias vão comportar-se da mesma forma. Isto reporta um bocadinho àquilo que eu dizia ao início desta emissão, do que mais importante do que estamos a olhar aqui só para estas oportunidades de investimento, vale aquilo que vale, é, enquanto investidor, termos sempre uma carteira de investimentos muito diversificada. Essa diversificação passa por vários fatores e um deles é a diversificação, de facto, geográfica. Não faz sentido que uma carteira esteja concentrada apenas num país. Por exemplo, imaginemos que alguém decide investir apenas em ações do mercado português. Bem, mas e se Portugal entrar em crise? Sai amplamente penalizado. E isso pode não acontecer noutras geografias. Portanto, por uma questão de diversificação, é importante que o investimento seja mais global e distribuído por geografias muito diferentes. Portanto, sim, claramente. É a tal analogia que tu costumas fazer dos ovos nas diversas cestas. Convém não, sempre. ao contrário, não colocar os ovos todos no mesmo cesto. Sim. E ir pondo em diversos, não é? Sim. Falámos aqui já dentro da zona euro e gostava que me falasses também de oportunidades fora da zona euro. Sim. Identificamos também uma oportunidade para 2017 dentro daquilo que são as pequenas empresas norte-americanas. Isto decorre naturalmente da eleição de Donald Trump em novembro de 2016 e daquilo que é o seu programa eleitoral. E estamos aqui a fundamentar esta oportunidade de investimento, de facto, na materialização desse programa eleitoral. E uma das bases desse programa eleitoral é de um maior protecionismo para as empresas norte-americanas. E se assim for, de facto, o nosso entendimento é que as pequenas empresas norte-americanas, que vivem essencialmente do mercado doméstico, que é um mercado doméstico enorme, portanto, a falar de mais ou menos 300 milhões de habitantes, se puderem conviver no mercado com menos concorrência de fora, pois aquilo que vai resultar é que vão poder operar no mercado com preços mais altos, e se operarem com preços mais altos vão ter também margens maiores e logo maior lucro. E se tiverem maior lucro, pois é um bom sinal de que essas empresas vão valorizar o seu capital. Depois, há também a intenção por parte do eleito presidente norte-americano de fomentar um maior investimento público em torno da construção de infraestruturas. Ora, isso vai também ajudar a um maior crescimento económico na economia norte-americana, que já está a crescer à velocidade de cruzeiro. Portanto, isso também vai ser bom para poder estimular a economia norte-americana e, consequentemente, também as próprias pequenas empresas norte-americanas. E depois, não de todo desprezível, é também a intenção de Donald Trump de fazer uma revisão fiscal grande para as empresas. E está na calha uma redução da taxa de IRS dos 35%. IRC. Perdão, toda a razão, Elsa, obrigado. De IRC de 35% para 15%, que é uma diferença, é uma redução gigantesca,
E daí, naturalmente, que se as empresas, ou as pequenas empresas norte-americanas, deixarem de ter que pagar muito menos impostos sobre o seu lucro, vão ter muito maior lucro. Tendo muito maior lucro, isso também as vai fazer valorizar, inclusive também pode levar a que essas empresas tenham outro tipo de planos de investimento e reinvistam no negócio para que ele possa crescer. Portanto, isto também nos ajuda aqui a fomentar o investimento em pequenas empresas norte-americanas como uma boa oportunidade para 2017. Pela negativa, é bom dizer-se que os Estados Unidos hoje em dia estão em pleno emprego, ou seja, a taxa de desemprego é muitíssimo baixa, quer dizer que as pessoas estão todas a trabalhar, se quisermos ver assim de uma forma um bocadinho simplista. Se a economia começar a crescer ou continuar a crescer a este ritmo, ou até um ritmo mais acelerado, é natural que comece a haver alguma pressão para subida salarial. E se houver subida salarial, pois os salários são um custo relevante dentro daquilo que são os custos das empresas, e isso também fará com que as margens das empresas por esta via possam diminuir. E adicionalmente, como também já falamos quando falamos da política monetária da Reserva Federal Norte-Americana, é expectável que em 2017 possamos ter subida de taxas de juros nos Estados Unidos. Nós entendemos que ela vai ser moderada, mas ainda assim subida. Isso vai fazer com que as fontes de financiamento para estas pequenas empresas se tornem um pouco mais caras. De qualquer das formas, nem o aumento da massa salarial, nem a subida de taxas de juros nos Estados Unidos, no nosso entendimento, são ameaças efetivas àquilo que é no nosso entender, esta boa oportunidade de negócio para 2017. Claro. E já falaste aqui várias vezes, já referiste que grande parte do crescimento assenta nos países emergentes. Não há oportunidade nestes mercados? Sim, nós também temos, precisamente para as oportunidades de 2017, investimento em mercados emergentes. Através de quê? Através de dívida em mercados emergentes, hard currency. O que é hard currency? É dívida de países emergentes emitida ou em dólar, ou em euro, ou em iene, sendo que maioritariamente a dívida de mercados emergentes até é emitida em dólares. Qual é o fundamento para isto? Bem, o primeiro é óbvio, que falamos há pouco, grande parte do crescimento mundial é sustentado no crescimento dos mercados emergentes. São países que estão a crescer, taxas de crescimento muitíssimo interessantes, portanto é aí que naturalmente se encontram boas oportunidades. Depois, o rendimento que pagam este tipo de obrigações ainda é bastante apelativo, sobretudo se os compararmos, como falava há pouco, com o rendimento que conseguimos obter das obrigações governamentais e das obrigações de melhor qualidade creditícia, em particular dentro da zona euro. Portanto, bons rendimentos que naturalmente vão atrair também capitais de outro tipo de investimentos para ao longo do ano de 2017. Depois, estas obrigações, este tipo de investimento, já em 2016 teve uma boa valorização ao longo do ano. E depois, com a eleição presidencial norte-americana, houve uma apreciação forte do dólar e o preço destas obrigações desceu bastante até a final do ano. E o que nós entendemos é que ela desceu para patamares que neste momento são bastante interessantes para voltarmos a entrar e a investir por isso em 2017, não é? Portanto, por aí é também um fundamento para este investimento, que é a atratividade dos seus preços. E depois é bom dizer que, genericamente, nós falámos há pouco do endividamento global, mas esse endividamento global é mais pronunciado nos países desenvolvidos. Quando olhamos genericamente para o endividamento dos países e das empresas dos mercados emergentes, o nosso entendimento é que, genericamente, eles ainda se encontram em patamares de sustentabilidade. Porque, de facto, há níveis de endividamento em países ocidentais que já não o são, que estão muito para lá daquilo que é sustentável, mas nos países emergentes, repito, genericamente isso não acontece. Mas como ameaças, aqui também temos a subida da taxa de juros nos Estados Unidos. Porquê? Porque estes países emitem muitas vezes em dólares e têm como referência as taxas de juros norte-americanas. Portanto, se elas sobem, a dívida vai ser emitida a preços mais altos também, e isso poderá penalizar este tipo de investimento. Mas, como já disse, a subida deve ser relativamente moderada, portanto o impacto também moderado. E depois a valorização do dólar, mas no nosso entender a valorização do dólar que poderá acontecer, ela deverá ainda assim ser relativamente moderada em 2017 e por isso o impacto aqui também não será demasiado penalizador. Claro. A mim parece-me que todas as alternativas que estás aqui a dar são de elevado risco. Para quem não está disposto a correr tantos riscos nos seus investimentos, não há alternativas? Bem, primeiro, isso é totalmente verdade. Identificamos aqui um conjunto de oportunidades em ações, em dívida de elevado risco,
em dívida de países emergentes, que é também de elevado risco. Portanto, isto não são investimentos alternativos para quem normalmente investe de forma muito conservadora. De facto, não é. Mas também aqui nós identificamos soluções adequadas para 2017 que possam ser alternativas viáveis a quem tradicionalmente investe de forma muito, muito conservadora. Uma delas é o investimento market neutral, que funciona da seguinte forma. Isto não é propriamente fácil e é possível que algumas das pessoas que nos estão a ver acabem por não compreender, mas são investimentos que, os market neutral são investimentos que não têm exposição diretamente ao mercado de ações, mas investem em ações, só que investem em posições longas e em posições curtas, e depois os ganhos advêm de quando o mercado sobe, sempre que as posições longas sobem mais do que as curtas, é gerado um retorno positivo. E quando o mercado desce, sempre que as posições que estão curtas na carteira descem mais do que aquelas que estão longas, isso também gera um retorno positivo. Genericamente, a ideia é, não depende da evolução do mercado de ações, daquela volatilidade que naturalmente tem o mercado de ações, mas consegue, através do seu posicionamento no mercado de ações, gerar retornos positivos dentro daquilo que é uma volatilidade ou um risco relativamente baixo. E a segunda oportunidade também é um investimento em obrigações, um investimento de retorno absoluto em obrigações, que funciona basicamente através de diferentes estratégias de investimento em obrigações à escala global, estratégias essas que são descorrelacionadas em si, por forma a minorar o risco da carteira. Bom, achamos também que é uma boa alternativa para quem é um investidor conservador. Agora, antes de terminar aqui este tema das oportunidades para 2017, a pergunta que algumas das pessoas que nos estão a ver se podem colocar é: também, mas como é que eu invisto em pequenas empresas norte-americanas? Mas como é que eu chego às empresas da zona euro de alto rendimento? Eu não faço a mínima ideia de como é que isso funciona. Assim, de facto, existem veículos de investimento que o Active Bank disponibiliza-se e que o fazem pelo investidor, não é? O investidor não investe diretamente, claro, ou não tem que investir diretamente em ações de pequenas empresas norte-americanas, através de fundos de investimentos, ETFs, certificados, enfim. Há uma panóplia grande de veículos de investimento ou de instrumentos financeiros geridos por profissionais, que servem precisamente para materializar este tipo de oportunidades que estivemos aqui a identificar. Peço umas breves notas finais. Ok. Estamos mesmo a terminar. Muito bem. Bem, em primeiro lugar, relembrar, eu não me canso de dizer isto, que as oportunidades que aqui identificamos são apenas oportunidades. Vamos ver se elas se materializam mesmo em 2017. Disse, a nossa taxa de sucesso, a nossa taxa de acerto ao longo dos anos tem sido boa, acertamos mais do que aquilo que falhamos, mas falta saber se confirmam. O nosso entendimento é, com este fundamento, achamos que as coisas vão correr bem para este tipo de investimentos. Mas depois há outros eventos que vão sucedendo ao longo do ano que podem mudar um bocadinho essa filosofia. Depois, dizer o seguinte, podemos estar perante um investidor conservador que está a ver esta conversa ativo e ficou extremamente interessado em investir em pequenas empresas norte-americanas, em ações de pequenas empresas norte-americanas. Eu digo, pode estar muito interessado, mas se ele é um investidor muito conservador, melhor é deixar esta oportunidade passar, porque provavelmente ele não tem características enquanto investidor para assumir este tipo de risco, porque isto é um investimento de risco. Claro. E que vai ter volatilidade e que as coisas podem não correr bem e que de repente pode haver uma expectativa de daqui a um ano ter uma performance positiva de mais 10, 15, 20%, mas também pode acontecer o contrário, as coisas não estarem a correr bem. E o mais importante no mundo dos investimentos é o investidor se sentir confortável com o risco que tem na sua carteira de investimentos. Depois, aquilo que o Paulo aí também perguntava, que é, aí especificamente em relação à distribuição geográfica, mas que é a diversificação. Independentemente de todas estas oportunidades de investimento que estamos aqui a falar, a diversificação é absolutamente essencial, independentemente de deixarmos que A ou B vai fazer melhor. Pode não ser assim, portanto, uma boa carteira de investimentos é uma carteira que seja sempre diversificada. E para terminar, mesmo, e não digo mais nada, queria desejar a todos um bom ano 2017, afinal de contas ainda estamos em janeiro, e dizer que, ao reafirmar aos clientes do Active Bank que podem contar connosco sempre para ter informação muito clara sobre os investimentos, que o fazemos sempre de forma muito isenta e a pensar sempre, mas sempre, nos melhores interesses de cada um dos nossos clientes. Não digo mais nada.
Até à E próxima. os que não são nossos clientes podem passar a ser, não é? Eu espero que sim. Obrigada, Rui. Obrigado. E chegamos assim ao final das conversas ativas. As perguntas colocadas durante este direto, pensamos que respondemos a todas. E esteja atento à página de Facebook do Ativo Banco e saiba qual será o próximo programa e qual o tema. Contamos consigo sempre desse lado. Obrigada.